Vamos iniciar? Vamos fechar os nossos olhos e abrir o nosso campo mental, acolhidos por esta casa bendita, que vem acumulando ao longo dos tempos, pelo trabalho, pelas orações, por toda a atitude de caridade, uma energia especial que é capaz de equilibrar as nossas forças psíquicas, físicas, espirituais e de nos colocar em contato com o mundo dos imortais. Irmãos nossos que, vivendo na dimensão astral, aproveitam a elevação das vibrações para ter conosco, reproduzindo a ceia do Senhor, onde através dos ensinamentos do Evangelho, da mensagem de luz do Mestre Jesus, nós recebemos o pão da vida que alimenta, que fortalece a fé, a esperança, o otimismo e o amor, na certeza de estarmos acompanhados dos benfeitores que nos darão todas as condições de retornar às atividades nesta casa. Aproveitamos para agradecer a Deus, o Senhor da vida, a providência, que a ninguém desampara, que não deixa nada faltar, que Ele venha preencher todos os espaços de dentro do nosso coração, e o espaço onde nós estamos possa ser energizados com essências de serenidade, de saúde e de muita paz. Que de alguma forma nós consigamos também irradiar valores que possam alcançar os lares da nossa cidade, todos aqueles que necessitarem de um alívio para as suas dores físicas, para as suas dores morais. Deus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare nessa noite e em todos os dias da nossa existência. Que assim seja. Muito bom. Nós vamos começar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo pelo capítulo 1. Só que a gente vai pegar pequenos versículos e utilizar esse material, que é um material organizado pela Federação Espírita. Ele é muito bacana. O que eles fizeram? Eles reuniram todas as mensagens do Emmanuel, tudo que o Emmanuel escreveu através do Chico Xavier a respeito dos versículos do Evangelho, da Bíblia, e em especial do Evangelho. Só que o Chico, ao longo de 70, 80 anos de atividade, ele ia fazendo isso aleatório, né? Então, a Federação Espírita, ela organizou. Este livro aqui é tudo que o Emmanuel escreveu para facilitar, para a gente entender os versículos da Bíblia. E a gente sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi retirado algumas coisas, né, do Novo Testamento, do Evangelho, e os Espíritos comentaram. Assim como os Espíritos comentaram aqui no Evangelho, comentaram a Kardec nas cartas, e depois Kardec organizou nos capítulos do Evangelho, nós já temos isso muito facilitado também, mas através de um jeito diferente que o Emmanuel coloca. Este daqui é o Evangelho segundo Mateus, do Emmanuel, mas também tem um outro livro. A gente não sabe até quando nós vamos ter que fazer esse estudo à distância, mas se der tempo, nós temos também o do Marcos, né, Evangelista Marcos, o de João e o de Lucas, e ainda temos o Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos pegar só 2 versículos para a gente fazer esse comentário e fazermos uma oração
uma vibração para todos que estão precisando. E depois, nas outras segunda-feiras, nós podemos recolher também nomes, né? Aqueles que vierem, podem trazer uns nomes para a gente fazer uma vibração, uma oração para aqueles que estão à distância. No capítulo 1 ele diz: eu não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. São os versículos 17 e 18 do capítulo 5 no Evangelho de Mateus. E a partir de agora, então, nós vamos passar a comentar esses dois versículos. É o que nós vamos fazer hoje, e depois nós vamos ver de que forma que o Emmanuel apresenta isso, só que colocando esses versículos na nossa vida, na vida prática, né? Na vida das profissões, na vida dentro do lar, na vida cotidiana. Então a primeira coisa que nós temos que relembrar aqui é que existe um segmento, que o nosso planeta ele é uma escola de almas, e que mesmo perante uma situação, podemos dizer a situação atual, que parece um caos, parece que as coisas estão sem controle, nunca é dessa maneira. Ela é uma escola, ela é uma organização planetária, e existem espíritos de elevada envergadura, muito preparados, tanto no ponto de vista do intelecto, da inteligência, como do sentimento e da moral, que cuida desse planeta, ajudando as almas que estão em evolução a crescer, a aprender, a se desenvolver. E o Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, né? Ele é o diretor de todos esses espíritos evoluídos, de todos esses anjos, arcanjos, serafins, e na doutrina espírita nós chamamos de espíritos de uma escala de espíritos puros, elevados. No movimento espírita a gente chama de mentor, de benfeitores, né? Os rótulos, eles muito pouco importam do que a gente chama, só serve para a gente se comunicar. O importante é o que eles são de verdade. Então eles conduzem o planeta e todas as atividades que estão aqui. Então esses espíritos, eles estão sob o controle do nosso planeta. Algumas coisas estão acontecendo, como sempre aconteceram. Agora a situação atual, ela é uma situação muito mais ampla, que está envolvendo todos os continentes ao mesmo tempo. O planeta instala a insegurança, porque nós não sabemos muita coisa a respeito da doença, e nós não sabemos qual é o tempo de terminar. Mas isso não significa que o nosso planeta está sem o controle, sem o comando amoroso e pacificador desses espíritos. A doutrina espírita ela é privilegiada nesse sentido, porque ela trabalha com a ideia da imortalidade, né? Se você estudar toda a Bíblia do começo ao fim, ela é uma carta de esperança e de otimismo para aqueles que estão encarnados aqui na Terra, dizendo: para que ter medo? Se a gente tiver um caminho correto, você pode perder o corpo, mas o espírito continua vivo. Isso não é uma novidade para os espíritos daqui, porque nós estamos tendo várias encarnações. Nós já fizemos esse movimento de encarnar, desencarnar várias vezes. Por alguma eventualidade, se alguns de nós desencarnarmos agora, vai ser só mais uma vez das tantas que nós ainda teremos que fazer. Então ele nos acalma, né? Ele nos acalma. E então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é fazer uma conexão. Então, esses espíritos que dirigem o nosso planeta, eles vão trazendo ensinamentos, igual numa escola mesmo, e deixam um tempo para que os homens, em especial os que estão encarnados, aprendam. Quando aquele conjunto
de espíritos, né, de almas, aprenderam aquela lição, assimilaram aquele conhecimento, aí então eles trazem um outro conhecimento, como uma escada, onde em cada degrau nós vamos adquirindo virtudes, qualidades que vão nos tornando mais preparados para aproveitar tudo de bom que Deus nos coloca. Quando Jesus coloca, eu não vim derrogar a lei, ele está mostrando uma conexão entre a vinda dele aqui no planeta e outros eventos que já aconteceram. A gente não vai aprofundar muito porque não é o nosso objetivo, mas um evento especial foi a vinda de Moisés. É uma corrente, né? Onde a gente vai ver em Moisés um elo, em Jesus o Evangelho um outro elo, e depois o Espiritismo um terceiro elo. Um está ligado ao outro, o trabalho de um foi alicerce para que o outro viesse. Quando Moisés vem, ele verdadeiramente era um enviado de Deus, e dessa equipe que nós falamos agora há pouco, essa equipe que é a equipe de Jesus. Moisés, da equipe de Jesus. Moisés veio em torno de 2.400 anos da vinda de Jesus. Nós temos já 2018 anos, né? 2020, eu parei lá em 2018. 2020, eu não vou envelhecer nunca desse jeito. 2020 veio Jesus e Moisés já tinha vindo 1.200 ou 1.400 anos antes. Então a passagem de Moisés, ela já data de quase 4.000 anos antes da nossa era presente. E com certeza quem escalou Moisés para vir aqui foi Jesus, porque dentre todos os espíritos, né, os mais elevados, os mais iluminados, os mais preparados, Jesus, ele é o maior de todos eles. E Moisés, então, naquela época, com aquela população que tinha aqui, com a falta de ciência, né, falta de inteligência, uma população ainda muito aselvajada, ele traz alguns ensinamentos espirituais, algumas revelações. Ele tinha condições de trazer muitas outras informações que hoje o Espiritismo traz de uma forma clara, objetiva, tinha, mas a população não ia entender. Quando a gente está se comunicando, você chegou num lugar, você tem que se comunicar, passar uma mensagem para as pessoas, e você não conhece aquelas pessoas, qual é a primeira coisa que a gente trata de fazer? De conhecer quem são as pessoas que vão ouvir a gente, que tipo de conhecimento que eles já trazem, para que a nossa mensagem não seja só um amontoado de palavras sem sentido, sem conexão, sem nexo, não é verdade? A Moisés era um espírito de fato muito preparado, reunia em si forças mediúnicas. Se a gente entrar pelos lados dos fenômenos, né, Moisés, ele fez coisas grandiosas do ponto de vista do fenômeno, porque ele também tinha essa paranormalidade, mediunidade. Ele estava com o cajado virava uma serpente, ele tocava na água, a água virava sangue, a transmutação, né, os fenômenos físicos, ele fazia muito disso. Ele se recolhia para orar nos montes e tinha o fenômeno da voz direta. O pessoal achava até que era Deus que estava falando com ele. Nós sabemos que não é Deus, porque Deus não é um homem, então ele não se articula, ele não fala igual a um homem. Para a gente poder entender Deus, a gente tem que entender, compreendê-lo pelo sentimento. Então, com certeza era um espírito que conversava com Moisés, um espírito dessa corte celestial. E aí então ele traz alguns conhecimentos espirituais para aquela época. E quando Jesus vem, ele começa a falar coisas novas. Por isso que o Evangelho chama a boa nova, uma boa notícia. E o jeito que Jesus falava para aquela comunidade, para aquela nação, era uma coisa inédita. E aí eles já estavam acostumados por tradição, a estudar o que Moisés ensinou. Imagine isso, anos, décadas, séculos, né? Milênios. E para eles, então, eles eram os defensores do ensino de Moisés. Quando Jesus começa a falar, eles não percebem que tem uma ligação do ensinamento que Jesus vem trazer com aquilo que Moisés colocou. Então eles achavam que Jesus era um traidor dos ensinos de Moisés, que ele era
uma pessoa, um herege, né? Alguém que estava desrespeitando as escrituras sagradas. E por isso que Jesus fala: eu não vim destruir a lei. Que lei que é essa? Qual é a lei que Jesus não veio destruir? Se para aquele povo que estava tão acostumado, né, porque entre os judeus tinha os doutores da lei, eram pessoas que entendiam muito bem. Se eles não estavam conseguindo entender o que Jesus estava falando, então que lei que era essa que Jesus fala que não veio destruir? Eu não vim destruir a lei, porque ele estava sendo acusado o tempo todo de destruir essa lei, de ensinar diferente de Moisés, de trazer contra os ensinos de Moisés. E estudando o Evangelho nós vamos perceber lá para frente que a lei que Jesus não veio destruir são as leis espirituais. As leis espirituais, que são as leis de Deus. O espírito que nós somos, a inteligência que habita o universo e se encarna num corpo para uma experiência, é imortal. Porque uma vez tendo sido criada por Deus, jamais nós vamos desaparecer. Às vezes a gente está até aborrecido, passa fase difícil na vida, a gente fala assim, ó, nem fala assim, ó, eu não quero mais viver, a gente não fala isso, né? Eu não quero mais morrer, eu não quero morrer, eu não queria existir. Não adianta eu morrer, porque nós sabemos disso, não adianta eu morrer, perder o corpo, forçar a falência dos órgãos, matar o corpo, porque ainda assim a gente sabe que vai continuar existindo. Pode ser que não numa matéria igual a essa, numa maneira diferente de ser, de se organizar, mas vamos continuar existindo, pensando, sentindo, tendo sentimento, se nós fizermos as coisas certas, a alegria, a satisfação de estar acertando. Se estiver fazendo a coisa errada, o remorso, o arrependimento, mas vamos continuar existindo. Mas não é isso que muitas vezes a gente quer. Muitas vezes a gente quer, quando a gente está muito triste, com a vibração muito baixa, desconectado das coisas divinas e sagradas, porque nós somos humanos e nós passamos por fases assim, não é sempre que nós estamos bons, a gente imagina uma possibilidade de deixar de existir. Ah, não quero mais existir. Não é morrer, é não existir. Mas isso não é possível. Isso não é possível. Nós somos imortais. Quer dizer, nós tivemos um começo, fomos criados por Deus, Ele nos criou, mas nós não teremos mais fim. Isso que é ser imortal, não ter mais fim. Vai progredir, isso nem cabe na nossa cabeça, progredir infinitamente, nunca parar de aprender. Nós seremos cada vez melhor. Só que coisa maravilhosa. Hoje nós estamos passando essas dificuldades aqui no planeta, mas esse planeta, através de nós mesmos, desse coletivo que está vivendo aqui, quando nós deixarmos de ter os pecados, né? A Igreja Católica fala, né? Os erros, quando nós deixarmos de sermos imperfeitos, como diz a doutrina espírita, ele vai ser um mundo maravilhoso, um mundo de uma tecnologia que vai nos poupar de carregar o peso das coisas, os equipamentos, a tecnologia que já está aí, né? Uma parte dela já está aqui, mas muito melhor virá, mais sofisticada, vai permitir que nós não tenhamos que gastar o nosso tempo com trabalho manuais, e aí vai sobrar tempo para desenvolver o intelecto, a inteligência e os sentimentos. E através da depuração dos sentimentos, quando o homem vai vencendo o orgulho, o egoísmo, as dores e os sofrimentos vão desaparecer da Terra. Será um planeta onde não vai ter mais doença, não vai ter mais dor e não vai ter mais sofrimento. Então nós somos imortais e nós vamos viver isso na Terra, porque ela vai avançando junto conosco, e o dia que nós avançarmos tudo e a Terra não oferecer mais nenhum campo de aprendizado, nenhuma prova para a gente, aí nós vamos habitar outros mundos mais evoluídos.
Agora, retornando aqui no que nós estamos falando, para fazer um comparativo, Deus não é imortal, Deus é eterno. E qual é a diferença disso? Que o imortal teve um começo, só não vai ter mais fim. E o eterno, ele não foi criado por ninguém, por nada, nem por outro Deus. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Deus, ele é o que ele é e sempre foi. Essas leis que ele criou e que está aqui na terra, na parte física, onde nós podemos ver, pegar, são as mesmas leis que estão no mundo espiritual, onde estão agora os nossos parentes que já desencarnaram, nossos pais, avós, tios, irmãos e amigos. É a mesma lei, mesma lei. E é uma lei que esteve lá na época de Moisés, ou ainda recuando, a mesma lei que esteve lá na época dos homens da caverna, a lei daquele período de Jesus e a lei do Espiritismo. O que muda é o jeito da gente conseguir entendê-la, compreendê-la, mas ela nunca muda, ela é inflexível, ninguém consegue torcer a lei de Deus. A gente fala, mas Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus, seu amor está em que Ele não cria ninguém para um sofrimento eterno. Mas a gente tem visto aqui essa lei nos corrigir sempre, não é verdade? Você aprende que não é para pôr a mão na eletricidade sem proteção, você põe e você toma um choque. Que não é para pôr a mão no fogo, você se queima. Então a misericórdia de Deus, ela está em permitir que nós, que muitas vezes infligimos essas leis, desrespeitamos essas leis, tenhamos a oportunidade de fazer diferente, fazer melhor, fazer o certo, consertar. Às vezes a gente não consegue isso numa encarnação, mas a gente retorna em outra e começamos da onde nós paramos. E é isso então que Jesus está falando. Eu não vim derrubar as leis. Por quê? Porque as leis que são realmente de Deus, mesmo que eu quiser, como que eu vou derrubar a lei de Deus? Mesmo as coisas mais materiais, se eu jogar uma semente de melancia, de limão no solo apropriado, ela vai germinar. Como que eu vou? A não ser que eu jogar um veneno ali, que eu massacrar a semente, mas como que eu vou? E se ela germinar, se ela é uma semente de melancia, vai nascer o quê? Melancia. Você pode acreditar, não acreditar, acha que essa sementinha aqui vai dar uma rama, depois vai dar uma folha daquele jeito, depois vai dar uma fruta. Você pode acreditar ou não acreditar, vai acontecer. Eu não acredito que o sol amanhã vai aparecer ali entre 5h30, 6 horas da tarde, ali no leste. Você pode acreditar ou não acreditar, vai acontecer do mesmo jeito. É da lei, é uma lei da gravitação, dos astros. E as leis morais a mesma coisa, a lei da causa e de efeito. Quem faz as coisas certas acumula méritos e desfruta desses benefícios. Essa é a lei que Jesus falou. Essa eu não vou derrubar. Como que eu vou derrubar? Vou fazer cumprir. A lei do amor. A pessoa me fez uma coisa ruim, ela me perseguiu, ela me ofendeu, ela trama contra mim, eu vou torcer para ela ser melhor, porque se ela melhorar, vai deixar de me perseguir. É da lei. Se o meu perseguidor ele evolui, ele cresce, eu estou livre de alguém, de mais um que me atrapalha a evoluir. Não, eu sou valentão, eu vou lá e vou mostrar, aí eu mato a pessoa. O que acontece? Já estou organizando a minha próxima encarnação, que eu terei que retornar junto a essas pessoas, aos adversários, onde tem aquela animosidade difícil. Às vezes a pessoa nem lembra, mas ela olha para outra criatura, ela já sente uma coisa pesada, é uma vida difícil, e daqui a pouquinho uma explosão de emoção faz com que aquela pessoa acabe matando a gente de novo. Então Jesus vem ensinar que o amor é o perdão das ofensas, não no sentido de eu pegar aquele que me quer mal, aquele
quer me roubar dentro de casa, aquele que quer me matar, e levar ele para próximo de mim para ele fazer isso. Não. Mas no sentido de quando ele está evoluindo, ele está crescendo, prosperando, de eu me alegrar com aquilo, de eu pedir que ele se ilumine. Verdade? Vocês assistiram o filme do Divaldo, a história do Divaldo? Não. Então não pode perder, porque agora está até disponível até no YouTube, a vida do Divaldo. E ali vai mostrar isso, um espírito que perseguia ele por a vida inteira do Divaldo. O Divaldo hoje está com 92 anos de encarnação, por um fato que o Divaldo cometeu há 400 anos atrás. E esse espírito, desde menininho, infernizou a vida do Divaldo, transformou a vida dele num espinheiro, até que um ato de amor fez ele mudar a forma dele olhar para o Divaldo, porque ele, a partir daquele momento, ele fala: eu perseguia uma pessoa, essa pessoa mudou, agora não tem mais razão de eu perseguir, ela não existe mais. E então esse ensinamento de Jesus, que era tão estranho ao povo judeu, porque eles eram muito duros, sabe? Então, roubou, vai tirar o gado dele. Se ele roubou um gado, pulou lá na propriedade, não pegou um gado, boi, pega 2 dele. Se ele fez alguma coisa errada, corta os dedinhos dele, né? Lógico que Moisés não ensinou isso daí. Ele ensinou também algumas coisas de Deus, né? Mas outras coisas ele teve que embutir, porque o pessoal era muito agressivo, eles não conseguiam entender, não tinha ainda a sensibilidade para entender um ensinamento todo espiritualizado. Então ele teve que criar regra, igual os delegados, né? Cumpre as leis, os xerifes, ele teve que criar algumas leis civis. E aí que está, Jesus veio para corrigir, para separar aquilo que Moisés trouxe, que realmente era a revelação da lei divina. Ele continuou. Que lei que ele cumpre? Eu não vim derrubar a lei, eu não vim anular o que já foi ensinado, eu vim para cumpri-la e para fazer que ela seja cumprida. Aqui realmente era espiritual, aqui era revelação, que era verdade. Agora aquela mistura, que foi misturado, então aí ele foi corrigindo e pagou o preço da própria crucificação por causa disso, mas ele fez o que ele tinha que fazer. Então esse é o versículo 17. E na continuidade ele diz assim: eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo isso que estás na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Então ele fala: eu vim para ensinar o que realmente é espiritual, aquilo que não é de Deus, não é da lei de Deus, nós vamos tirar. Ele fala em outra passagem: a árvore que meu pai não plantou eu vou retirar, eu vou amontoar, eu vou atear fogo. Quer dizer, vamos separar aquilo que é certo, e a gente continua, porque agora a humanidade com Jesus, ela já tinha vivido mais tempo, né? Se Jesus, ele encarna na terra num período que Moisés tinha revelado há mais de 1400 anos, e antes de Moisés já tinha tido um monte de profetas, dizer que essa massa de espíritos que encarna, aprende, desencarna, vai para o mundo espiritual, se prepara, volta, já tinha feito muito movimento, já estava preparado para começar um outro período. Por isso que os estudiosos dizem que com Moisés a humanidade vivia, e são os mesmos espíritos, somos nós ainda, encarnando e desencarnando, vivia a infância. Com Jesus eles ganharam a maioridade, já tinha ganhado a maioridade, e aí então Jesus veio para trazer um novo ensinamento. E na era do Espiritismo, que está com quase 160 anos, novinha, pouquinho, a humanidade vai ganhar então a maturidade. É um outro período, uma coisa está conectada, ligada à outra. E finaliza dizendo: e digo, o céu e a terra não passarão enquanto toda a lei de Deus não for cumprida.
Até que a humanidade não tenha cumprido um J, um I, um pingo no I da lei, o céu e a terra não passarão. O que é o céu e a terra? A terra é o plano físico, é a situação de quem se encarna, as experiências que nós temos aqui no corpo físico, nessa sociedade humana de encarnados. E os céus, não o céu, são as diversas camadas do mundo espiritual, porque a gente sabe que depois que nós desencarnamos, nós continuamos ainda com um corpo espiritual, né? Perispírito, é um corpo fluídico, é uma túnica, segundo Allan Kardec, uma túnica fluídica, uma atmosfera fluídica, e de acordo com o apóstolo Paulo, o corpo do espírito. Aqui nós estamos tudo misturado, bom, mal, mediano, o que já quer melhorar com o que não quer melhorar, o político honesto com o político corrupto, tudo misturado, o comerciante correto com o comerciante corrupto, o homem de bem, filantrópico, que quer fazer o bem, não deixar ninguém passar fome, que vai montar, nesse momento, né, de pandemia, vai montar os banheiros para os banheiros improvisados para os moradores de rua tomar um banho, os que vão confeccionar máscara para doar máscara, os que vão dar cesta básica e também os que vão querer tirar proveito. Nós somos tudo misturado, não é verdade? Aqueles que querem matar para tirar proveito, aqueles que querem roubar, aqueles que querem de alguma forma ter facilidade, mesmo que essa facilidade custe a dor, o sofrimento, as decepções, as frustrações dos outros. Mas no mundo espiritual, quando nós desencarnamos, nós vamos nos unir aos iguais. Aqui é tudo misturado, mas no mundo espiritual, de acordo com o peso específico do nosso espírito, né? Com o seu corpo, que vai ficando cada vez mais desmaterializado, na medida que vai evoluindo, vai crescendo, então a gente se organiza. Por isso tem várias camadas em torno da Terra, como se fosse a cebola, né? A cebola tem várias camadinhas, são várias camadas, e dentro dessas camadas tem as cidades espirituais. Colônia Nosso Lar ficou muito conhecida por causa do livro e por causa do filme Nosso Lar. Mas nós sabemos que a cada 10 quilômetros tem cidades menores, assim como tem aqui na Terra. São prontos socorros que atendem os desencarnados, depois eles são transferidos para umas regiões de transição. Então, por isso céus no plural, né? Várias vibrações. Enquanto as leis não forem cumpridas por todo homem, é isso que Jesus quis dizer, por todo homem, as coisas não vão mudar.